A maturidade, o que é ter maturidade? Maturidade é entender que se eu ficar aqui, eu não vou ter nada para frente, mas se eu prosseguir, eu vou ter porção dobrada. Se eu prosseguir, eu vou ter porção dobrada, eu vou receber o que Deus tem para mim com o treinamento que as pessoas estão derramando na minha vida. Não encare, meu querido, minha querida, como crítica a alguém que vem falar para você, ou sua atitude não está em alinhamento com a palavra de Deus. Encare como cuidado de Deus para a sua vida, como alguém que está te amando, alguém que está cuidando da tua vida. Porque quem não se importa com você nunca vai te dar um conselho. Quem não se importa com você, não vai sentar com você para tentar te mostrar onde você está errando. Mas quem ama, quem gosta de você, vai sentar e vai falar assim: ei, para com isso. A palavra de Deus fala isso, isso, isso. Agora pode comer a tâmara. Qual que é a harmonia de sabores que você está sentindo? É gostoso? É muito bom. A minha palavra nesta manhã é sobre sermos arrebatados, mas deixarmos um legado. O que tem a ver tâmara morango com ser arrebatado e deixar legado? Nós vemos aí, o morango, ele demora 2 meses, desde a plantação até produzir os primeiros frutos. Talvez por isso ele seja tão azedo. Talvez por isso ele precise de açúcar para os mais que não gostam de coisa ácida para fazer a diferença. A tâmara, ela demora. Ficou um negócio de tâmara na boca aqui. A tâmara, para amadurecer, ela leva de 8 a 12 semanas. Um pé de tâmara no Oriente Médio, para começar a produzir, alguns pés levam de 80 a 100 anos para começar a produzir, segundo as pesquisas que eu fiz esta semana. Tem tâmara que eles estão acelerando o processo, mas o máximo de tempo que eles conseguiram diminuir, a tâmara vai produzir em 10 anos. 10 anos ela vai conseguir produzir. E eu pergunto para você, o que nós estamos vivendo? Nós estamos preparando pessoas para elas viverem uma vida de morango ou para elas viverem uma vida de tâmara? O que eu estou vivendo, a minha vida, reflete uma vida de morango, perecível. Se ficar 2 dias fora da geladeira, o morango ele já estraga. Para comer e ter uma boa experiência, ele precisa ser acompanhado de um leite condensado, ou de um açúcar, ou de um chocolate. Ou nós vamos ser tâmaras que ficam tempo sem fim fora da geladeira e mantém o mesmo gosto.
Os homens se tornam semelhantes a quem eles admiram. Eu admiro muito um pregador chamado Hernandes Dias Lopes. Quem conhece Hernandes Dias Lopes? Recomendo que você entre lá no YouTube e comece a assistir as pregações dele. Agora, não precisa se manifestar. Quem conhece Virgínia e Zé Neto? Hã? Não, esse que separou esses dias aí. Zé Felipe, esse trem aí. Hã? Tá vendo como o povo conhece? Qual que é a nossa referência? Que nós temos admirado? Muitas vezes nós não admiramos pessoas que nos confrontam. Nós não admiramos pessoas que põem o dedo na cara e falam assim: o que você está fazendo está errado. Muitas vezes nós queremos pegar essa pessoa, bloquear, deixar de seguir, que é a moda agora. Não se está numa mesa, não sentar mais naquela mesa. A gente vê muitas publicações ridículas, dando milhões de visualizações. E aí você vê alguém dando conselhos como ter uma vida e um casamento abençoado, você vê lá tem 4, 5, 10, 20 curtidas. Eu brigo com o pessoal da igreja aqui, nós colocamos as nossas pregações no YouTube e tem lá 40, 50 visualizações. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chamaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor de sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E sucedeu, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste.
Se me virdes quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não, não se fará. Interessante esta passagem sobre um líder e seu liderado. E existem 3 vezes aqui que Elias fala para Eliseu: fica aqui, permaneça aqui. Mas Eliseu sabia que onde o seu líder estava, tinha a presença de Deus. Onde o seu líder andava, tinha a presença de Deus. Onde o seu líder estava, tinha revelação, tinha milagre, tinha mover de Deus. E ele não se apartou, porque 3 vezes o líder pediu: fica aqui. E ele não se conformou. Ele não ficou com preguiça de andar. Ele não ficou com preguiça de estar na presença do seu líder, porque quando nós entendemos que na presença da nossa liderança, da nossa igreja, onde nós estamos, existe presença de Deus, nós não nos acomodamos. Eliseu poderia muito bem ter ficado confortável na primeira parada. Ele teria descansado, tranquilo. E caminhada sempre vai nos falar sobre desafios. Sempre vai nos falar para caminhar, nós temos que estar preparados para seguir a caminhada. Eu não posso ir para uma caminhada de pé descalço. Eu corro o risco de pisar numa pedra, de pisar num prego, de passar num lugar, uma cobra me morder, algum risco eu corro. Como você tem se preparado para andar com o Senhor? Como você tem planejado a sua caminhada com o Senhor? Ou você simplesmente está seguindo o fluxo? Acorda de manhã, levanta e sai correndo. Não. E se fosse assim, muitos iriam para o trabalho de pijama. Muitos iriam para o trabalho sem camisa. Porque muitos dormem sem camisa. Eu não, mas vai que Jesus vem, né, nessa hora. Como você tem se preparado para a sua caminhada? Qual a veste que você tem usado? Qual a veste que você tem vestido? Você está levando água, suprimento, comida? Ou simplesmente vai andar a sua vida sempre desorganizado, sempre esperando para haver um milagre? Deus faz o milagre. Mas nós precisamos também nos preparar. Existem coisas que somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que fazer. Eliseu reconhecia a presença de Deus na vida de... Eliseu reconhecia a presença de Deus na vida de Elias. Quem você tem admirado? Virgínia e Zé Felipe? Ou você tem um pregador que você gosta de ouvir, que todos os dias você para ouvir, ou pelo menos você tem a Bíblia para ela no seu celular, para todos os dias você receber a palavra de Deus? Elias formou Eliseu um homem forte, um homem de guerra. Nas coisas importantes, Eliseu estava com Elias. Comece a ver as pessoas que estão indo e estão andando na presença de Jesus, gruda nessa pessoa e fala assim: eu quero estar com ela, eu quero aprender com essa pessoa. Hoje nós vamos num lugar expulsar um demônio. Estou junto, bora lá. Hoje eu vou no hospital fazer uma visita para alguém que está já nas últimas. Bora, vamos embora, não vou ficar.
Hoje nós vamos ter um aconselhamento de casais. Tô junto, eu quero aprender como faz, eu quero aplicar o que você vai ensinar para os outros na minha vida. Eu não vou ficar parado. Eu não vou me acomodar com o que eu já tenho. Elias realizou, alguns estudos falam que Elias fez 7 milagres, outros falam que Elias fez 9 milagres. Ele abriu a água do Jordão, sarou as águas de Jericó, multiplicou o azeite da viúva, que o Alisson falou. Eliseu podia muito bem falar assim, nossa, isso daí vai me motivar e eu vou viver o resto da minha vida lembrando destes milagres. Mas chega uma hora, queridos, que o mundo espiritual, a sua força espiritual precisa sair de você. Você precisa gerar fé para que as coisas aconteçam. Tem horas que o pastor não vai estar junto com você e você vai ter que orar. Vai estar o cara lá no seu trabalho, rolando no chão, falando um trem esquisito. É você que vai ter que chegar e falar assim, sai em nome de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. Ser liberto agora. Tem hora que vai vir um marido perto de você e ele vai falar assim, eu não aguento mais a minha mulher. Ela é muito gastona, é reclamona, não me elogia, não passa minha camisa. Vou divorciar. Filho, queridão, ajuda ela. Ajuda nas tarefas que ela vai passar a sua camisa, ela vai fazer as coisas. O que você vai pegar depois, você nem sabe que problema que tem. Pode ser que a próxima que você pegar vai ser mais difícil. Essa daí, você já sabe o que você precisa melhorar e trabalhar na vida dela. Então, fala para ele assim, queridão, para. Você viu o problema, seja você a resposta desse problema. O que eu tenho falado para vocês, quando você vê problema, Deus mostrou para você quem é a solução deste problema. É o prefeito? É o delegado? Não, é você que viu esse problema, é você que tem que solucionar isso. Chega de passar responsabilidade para os outros. Eliseu não ficou parado, ele foi com o seu mestre. Ele não parou no que ele já tinha conquistado. Porque até mesmo se nós pararmos no que nós conquistamos e não fizermos mais nada, chega uma hora que deteriora. A coisa começa a acabar, a motivação começa a acabar. Como eu falei domingo passado, Deus não nos chamou para sermos improdutivos. Deus nos chamou para sermos produtivos. E cada dia Ele vai cortar os ramos, vai limpar para que você dê mais fruto. Mas isso só acontece se você continuar andando na presença de Deus. E aí, Eliseu não se acomodou. Sabe o que aconteceu aqui? Eliseu, alguns dizem que Eliseu fez 18 milagres, mas outros dizem que Eliseu fez 19. 9 que foram feitos por Elias. Quanto que Eliseu fez? 19. Ele dobrou e sobrou um do que ele tinha feito. O que eu quero falar para vocês hoje, pastor Wilson, nós estamos começando esta igreja aqui. Eu comecei isso aqui, com a ajuda de alguns irmãos, mas eu não quero parar aqui. Eu quero que muitos pastores sejam levantados no meio de vocês. Muitas igrejas sejam abertas no meio de vocês. Muitos ministérios de louvor possam vir no meio de vocês. Muita restauração de casal venha do meio
de vocês. Se eu comecei uma igreja, vocês vão começar 10, 20, 30, 40. Se nós estamos num estado, nós vamos invadir outros estados. É isso que Deus nos chamou para fazer. Não nos acomodemos. Nós estamos, então, criando pessoas que querem o que nós temos? Ou muitos estão ouvindo assim, Deus me livre, ser um crente igual o Wilson. Deus me livre, ser um crente igual o Renato, igual a Camila. Deus me livre. Só usando exemplo, tá? Nada a ver. Qual é o relato que as pessoas estão fazendo de você? Nossos frutos são morangos? Que se com leitinho condensado até que fica gostoso. Um suco ou uma vitamina com leite e leite condensado. Tudo tem leite condensado. Ou nós vamos nos tornar tâmaras, que muitas vezes quem planta a tâmara não come do fruto dela. Você já parou para pensar isso? Que as tâmaras lá no Oriente Médio começam a dar fruto a partir de 80 a 100 anos para frente. Quem tem 80 anos aqui? Às vezes, você vai plantar algo que você não vai colher. Às vezes, você está preparando o terreno para a próxima geração. É a próxima geração que vai usufruir do que você está plantando. Nós temos que entender, queridos, que a palavra de Deus, ela precisa ser defendida com todo o nosso esforço, com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho. E como eu defendo a palavra de Deus? Vivendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Elias gastou tempo em formar Eliseu. Mas ele não viu os milagres de Eliseu. Muitas vezes nós vamos formar pessoas que vão ser frutíferas após elas passarem pela nossa vida. E aí, o que nós vamos fazer? Foi, não, eu só vou formar quem vai ficar comigo, tem que dar fruto do meu lado. Querido, dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante se dará. Se você for um bom semeador, com certeza você vai colher frutos. Você vai ser abençoado, você vai ser curado, porque você está plantando. Não seja perecível. Seja a pessoa que toca a geração. Seja a pessoa que vai transcender, que vai passar para outras gerações. Sabe, muitos de nós temos vários problemas que nós carregamos, que nós trazemos da infância. Ah, eu era muito pobre. Ah, eu não tive oportunidade de estudar. Ah, meu pai, minha mãe preferiam meu irmão mais novo. Eu sou mais velho e fui preterido. Eu sempre trabalhei, mas quem ganhava as coisas boas era meu irmão, minha irmã. E daí? Passou. Acabou. Você não tem como rebobinar a fita e voltar lá atrás e falar assim, antes do meu irmão ter roupa nova, é minha vez. Já foi. Não estou minimizando o que você passou, pelo amor de Deus. O que eu estou falando para você é que Deus tem libertação para você nesta manhã.
Deus quer te curar, Deus quer te transformar. Nós tivemos ontem, para a glória de Deus, depois de quase 2 meses, tentando fazer uma reunião com o nosso time de intercessão, e não dava certo um dia, não dava certo outro dia. E ontem, quarta-feira, eu falei, vamos fazer online, aí um não podia, o outro não podia. E aí eu pensei, se eu continuar adiando, nós nunca vamos começar. Aí ontem nós tivemos nossa primeira reunião. Gente, que presença de Deus. Permite-me falar, irmã Rose? A irmã Rose é mãe do Rafa. E ela falou uma palavra que me marcou demais. Ela falou assim, eu achei que minha carreira tinha acabado. Eu achei que eu não tinha mais nada para produzir para o Senhor. E aí acho que foi a Adriana que falou, foi enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos continuar produzindo para o Senhor. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos continuar produzindo para o Senhor. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Eu já falei que o Tiago perdeu a visão durante a sua trajetória. E ele está fazendo parte desse ministério de intercessão. Ontem a Adriana fez um café forte, por sinal, e nós perguntamos, quem quer café? Tiago, perguntei para ele, Tiago, você quer água? Ele falou, eu quero. Ele não vê. Mas ele se dispôs a clamar. Ele não vê, mas ele tem voz e tem visão espiritual para poder sentir o que o diabo se levanta muitas vezes para fazer contra as nossas vidas. A sua carreira não parou, querido. Você é tão saudável, tão forte. E muitas vezes o diabo colocou uma prisão na tua mão, nos teus pés, que você não consegue andar. Você vê, mas está cego. Você anda, mas não. Você anda fisicamente, mas espiritualmente você está preso. Não, o que Elias falou para Eliseu? Fica aqui. E muitas vezes as circunstâncias da vida estão falando para você, fica aqui. O que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer no ministério de intercessão? O que você vai fazer no louvor? O que você vai fazer no estacionamento? O que você vai fazer no curso de teologia? Você já sabe tanto. Porque Eliseu prosseguiu na caminhada porque ele foi treinado por Elias. E você vai prosseguir vencendo seus obstáculos, porque você vai ser treinado na caminhada. Se você não for treinado, a primeira pessoa, o primeiro obstáculo que ele disser para você, fica aqui, você vai ficar aqui. E aí, em vez de você ser um comedor de tâmara, você vai ser um comedor de morango. Sem leite condensado. Não estou começando um movimento para ninguém comer mais morango, tá? Pelo amor de Deus.
nós precisamos ter maturidade, queridos. A maturidade, o que é ter maturidade? Maturidade é entender que se eu ficar aqui, eu não vou ter nada para frente, mas se eu prosseguir, eu vou ter porção dobrada. Se eu prosseguir, eu vou ter porção dobrada, eu vou receber o que Deus tem para mim com o treinamento que as pessoas estão derramando na minha vida. Não encare, meu querido, minha querida, como crítica a alguém que vem falar para você, ou sua atitude não está em alinhamento com a palavra de Deus. Encare como cuidado de Deus para a sua vida, como alguém que está te amando, alguém que está cuidando da tua vida. Porque quem não se importa com você, nunca vai te dar um conselho. Quem não se importa com você, não vai sentar com você para tentar te mostrar onde você está errando. Mas quem ama, quem gosta de você, vai sentar e vai falar assim: ei, para com isso. A palavra de Deus fala isso, isso, isso. Quem nós admiramos? Hernandes Dias Lopes ou esse outro casal aí? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você quer ter bênção? Busque a Deus. Você quer ter cura? Busque a Deus. Você quer ser abençoado? Busque a Deus. Não sei fazer isso sozinho. Encoste em alguém que vai ser o Elias na tua vida e vai te ensinar que você não pode ficar onde você está, você tem que ir além de onde você está. Não tire o mover da presença de Deus. Não tire os seus olhos da presença de Deus. Está difícil na presença de Deus, imagine sem a presença de Deus. Está difícil seguir. Querido, não condicione Deus a Deus fazer da sua maneira. Deus não é um Deus que você coloca numa caixinha e fala assim: ei Deus, agora eu preciso de provisão financeira. Feito. Ei Deus, hoje eu estou triste, eu preciso de alegria. Toma. Não é assim com Deus. Não é assim. Deus não nos prometeu que nós não teríamos problemas, nós não teríamos ansiedade, não teríamos angústia. Não é promessa de Deus isso. O que Deus promete? Que na angústia eu estarei com você. Na tribulação eu estarei com você. Na tristeza eu estarei com você. Na escassez eu estarei com você. Nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos plantar e em 2 meses já comermos o fruto. Tem possibilidade. Mas se fosse colocado diante de você uma bandeja com morangos e uma bandeja com tâmaras, qual que você queria? Se fosse para você escolher um só, provavelmente você escolheria a tâmara, que vai te dar vigor, vai te dar força, vai te sustentar. Se para uma viagem você vai colocar no seu alforje e você vai andar com essa tâmara sem ela estragar. Escolha frutos que demoram, mas frutos que permanecem. Escolha uma vida sem pecado. É trabalhoso, mas você vai prevalecer. Escolha uma vida sem briga. É difícil, mas você vai ser benquisto durante a sua vida. As pessoas vão procurar você e falar assim:
Por que você não reage? Por que você não briga? Porque eu tenho Jesus. E o que eu estou construindo não é para este momento, é para frente, é para gerações. Qual a área da sua vida em que você ouviu a voz do diabo e ele falou para você, fique aqui? Qual é a área da sua vida que você não tem visto milagres acontecendo? Qual é o momento em que você precisa decidir e falar assim, eu não vou ficar aqui, eu vou seguir a presença de Deus, eu vou andar conforme a presença de Deus se movimentar. Deus tem bênção para você. Deus tem treinamento para você. Deus tem fruto para você. Mas você precisa abrir seu coração para receber a palavra de Deus que faz toda a diferença. Você precisa se movimentar durante a caminhada. Porque durante a caminhada, ele vai abrir o Jordão, ele vai colocar viúvas diante de você para que haja multiplicação do azeite. Mas se você ficar parado, é como aquele ditado, cobra que não anda não engole sapo. Qual é a área da sua vida que está estagnada? Qual é a área da sua vida que está fechada, que você não se movimenta? Comece a orar nesse momento, de dizer, tão certo como o Senhor vive, não ficarei aqui. Esta é a manhã de você dizer, tão certo como o Senhor vive, eu não vou ficar parado. Tão certo como o Senhor vive, eu quero porção dobrada sobre a minha vida. Tão certo como o Senhor vive, a partir de hoje eu vou tentar conforme a presença de Deus se movimenta. Ô Espírito Santo de Deus, traz discernimento nesta manhã, traz entendimento, Senhor, áreas que estão paralisadas, áreas que estão infrutíferas, Senhor, nesta manhã, nós colocamos diante do Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem porção dobrada para derramar sobre vidas aqui neste lugar. E eu creio que em nome de Jesus, vidas vão ser restauradas, vidas vão ser fortalecidas. E onde elas entrarem, Senhor, vai haver esperança. Vai haver libertação. Vai haver, Senhor, casamentos restaurados, negócios sendo restaurados, negócios sendo fortalecidos, profissões que talvez pararam e estão estagnadas. Hoje nós declaramos a porção dobrada sobre estas vidas. Em nome de Jesus nós declaramos os milagres acontecendo. Os milagres acontecendo, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Senhor das nossas vidas.